Bom, comecei a gravação agora, eu estou no slide 9. Se alguém não estava aqui agora e eu vi que hoje está pela metade mais ou menos da turma, essas pessoas vão acabar perdendo um pouquinho da minha fala, mas tem os slides que eu vou disponibilizar do 1 ao 9, tá? Então, qualquer informação que esteja no slide de 1 até o 9 que vocês não compreendam, vocês podem me procurar, fiquem à vontade para tirar dúvidas, tá, pessoal? O que eu estava falando aqui agora é sobre confiança, né? A confiança é um dos pilares, né, pro software, né, para engenharia de software. E nós estamos discutindo o que o Somerville fala, né, sobre confiança. E aí, no assunto pontual que eu estava agora, é falando sobre a confiança no armazenamento de dados, né, que é o item 4 aqui da nossa apresentação de hoje, nossos slides de hoje, tá? E aí foi comentado por um colega de vocês, né, que ele presenciou um médico que perdeu registros médicos, né, que ele corrompeu por mau uso, né, de arquivos no formato Word, ele acabou perdendo esses dados, né, e discuti um pouquinho isso, que para cenários médicos, a perda de dados, né, é algo bastante grave, você pode às vezes danificar até a possibilidade de uma pessoa se recuperar em tempo hábil, né. Então, uma saída para isso, né, uma dica, inclusive, para quem quiser pesquisar artigos sobre essa linha, né, nas suas apresentações, é o uso de blockchain, que é a tecnologia descentralizada usada em criptomoedas, como, por exemplo, o Bitcoin. Então, o blockchain, ele traz redundância de dados, ele descentraliza a informação, o dado não está só num servidor centralizado, uma rede geralmente peer-to-peer, né, ou P2P, né, o que significa que os pares trocam mensagem entre eles, para tomarem decisões, né? E aí tem alguns protocolos de consenso, que são protocolos onde você, através de certas votações, você acaba decidindo o que é verdade e o que é mentira, né? Por exemplo, se eu entrar agora dizendo que eu tenho 1 bilhão de bitcoins na minha carteira, né, eu vou tentar publicar isso para os meus pares, né, e não vai ter ninguém que valide essa informação, que diga, não, é verdade, realmente. Talvez tenha uma ou duas pessoas que falem isso se forem atacantes, né? Então a gente pode ter ali atacantes tentando confirmar, tentando corroborar aquela minha apresentação, aquela minha afirmação. Mas, como a rede está descentralizada, os dados estão historicamente encadeados em blocos, e cada bloco está atrelado ao seu histórico, vai ser praticamente, né, eu já falei mais cedo que a gente não fala impossível, mas pelo menos impraticável, até hoje não se sabe como alterar, né, uma cadeia toda de blocos. Você teria que ter uma outra cadeia muito maior, né, que sobrepusesse aquela que é a verdade, digamos assim, aquele histórico de registros verdadeiros que já existem há múltiplos tempos, há múltiplos anos, por exemplo. Então, assim, usar blockchain é uma das formas mais seguras hoje de você proteger dados, de você garantir principalmente a integridade desses dados, ou seja, de você garantir que ninguém vai lá danificar, adulterar, mexer naquela informação que já está salva há um tempo atrás. É por isso que é tão confiável as criptomoedas, é por isso que o Bitcoin só ganha valor de mercado, porque ele tem uma tecnologia, né, onde que você consegue comprovar, não, esses bitcoins aqui saíram da minha conta e chegou na conta do fulano. E isso aqui não é só eu que estou dizendo, isso aqui foi validado por vários outros pares, né? Vários outros dispositivos descentralizados que são os chamados mineradores, né? Onde essas informações são validadas pelos outros pares. Então, o que a gente está falando de confiança? A gente tem um monte de dispositivos que corroboram, que confirmam uma informação divulgada na rede, né, por outros dispositivos. Então, a gente tem confiança, tá? O que pode causar um problema de confiabilidade? E aí, né, quem fez redes comigo deve lembrar que eu falei várias vezes da diferença de confiabilidade e confidencialidade, não é a mesma coisa, tá? Especificamente na disciplina de redes, né, nós falamos de confiabilidade no âmbito do protocolo TCP, que é um protocolo confiável, que ele tem retransmissão de mensagens, ele faz algumas coisas ali, né, para garantir que as mensagens enviadas, elas ou cheguem no outro lado, ou que pelo menos eu tenha a noção de que ela não chegou para que eu possa enviar de novo, né? Então, quando a gente tem um protocolo de rede confiável, por exemplo, esse protocolo faz isso, tá? Só que a confiabilidade, ela vai além do que a gente estudou em redes de computadores, né? Aqueles que já fizeram, tá? Aqueles que não fizeram, certamente vão estudar isso também. As possíveis causas de problemas de confiabilidade, né, então, envolvem alguns tipos de falha, né? Essa falha pode ser uma falha de hardware, que pode eventualmente ser um dos motivos, né, do que vocês acabaram de ver o colega de vocês reportando, né? O médico perdeu registros médicos por mau uso de um pendrive. Provavelmente o pendrive pode ter tirado, né, ter sido removido sem ejetar, enfim, pode ter acontecido uma descarga de energia, foi exatamente isso. Então, isso é uma falha de hardware, tá? Então, isso pode acontecer
por erros, né, que pode ser erro de projeto, pode ser erro de fabricação, ou pelo fim da vida útil do componente. Daqui a pouco ninguém fez uma má operação, mas ele estava tão velhinho que começou a queimar os setores dele, daqui a pouco ele corrompeu, né, a parte do hardware que funcionava. Eu vou fazer um parênteses para vocês aqui, não sei se todo mundo sabia, mais uma curiosidade, né? Que os processadores da Intel, por exemplo, né, falando de hardware, eles são projetados, né, para serem todos aqueles de mais alta geração e de mais alta da família mais completa, né? Tipo, tem lá o i3, o i5, o i7, o i9, o i11, né? Eles são sempre projetados para ser o mais perfeito possível. E aquele mesmo processador, né, que foi projetado e não falhou, né, na hora de fazer o projeto, porque é tão sensível você manipular o material, são discos tão fininhos de silício que estão envolvidos ali no meio, que é muito fácil você fazer uma pequena deformação e fazer com que parte daquele processador não funcione. O que eles fazem, né, o que a Intel faz, é rebaixar aquele cara que era para ser i7 para i5 ou para i3, né, de acordo com o percentual de funcionamento. Então, todo o i3 ele foi criado para ser, por exemplo, um i7, né, ou um i9, enfim. Mas ele vai sendo rebaixado conforme há falhas, tá, de hardware. Então, assim, desde a hora do projeto, já podem acontecer erros de hardware, né? E você deve imaginar, se tem erro, ele não vai para o mercado. Não, ele vai, mas ele tem uma qualidade inferior, ele é vendido por um preço mais baixo, né? Você sabe que ele não vai ter a mesma performance do que o produto sem defeitos teria. Então, esse é um exemplo de falha de hardware já no projeto, né? O que também pode acontecer quando você tem por muito tempo um software rodando, um software não, né, um hardware rodando, principalmente se a gente está falando aí de um HD, né, daqueles mais antigos, por exemplo, que não é o SSD ainda, é fácil de acontecer problemas de ficar em setores danificados, etc. O que eu faço para não acontecer isso, né? É difícil de eu garantir que não aconteça isso no hardware. O que eu posso fazer é redundância nos dados, é guardar ele em hardwares diferentes, né? Na nuvem, que são hardwares distribuídos, por exemplo, que tem um alto nível de redundância, né? Então, ter disponibilidade de redundância, né, de hardware vai garantir mais confiabilidade. Agora, mesmo que você tenha todo o cuidado a nível de hardware e não aconteça nenhum problema, né, porque você tem redundância, etc e tal, você ainda pode ter problemas a nível de software. Então, você pode perder confiabilidade em determinado software porque o software foi mal projetado, porque houve alguma falha em algum daqueles níveis que nós falamos nas aulas passadas, ou na especificação de requisitos, ou na modelagem, no projeto, ou foi falha de testes, né? Ou falha na manutenção, né? Então, em algum momento, né, na fase de implementação, em algum momento teve algum problema ali que deixou uma falha no próprio software, tá? O que também afeta a confiabilidade. E como eu falei para vocês também nas aulas passadas, nós temos aquela ideia, né, de que um software ou um sistema, né, não só de software, mas um sistema que envolve software e hardware também, ele é tão seguro quanto o seu elo mais fraco. E aí, né, entra o que eu falei para vocês, que muitas vezes, né, o elo mais fraco acaba sendo o próprio usuário. Que quando a gente fala sobre isso, né, a gente está falando sobre falhas operacionais. Então, um sistema, entre aspas, perfeito, né, quem sabe que não existe perfeito, por isso as aspas, mas um sistema super bem feito, com todas as preocupações, né, de software, de hardware, né, para garantir que ele não tenha falhas, né, de implementação, ele ainda pode estar suscetível a falhas por mau uso do usuário, né? Então, o usuário pode falhar na tentativa de operar ou usar o sistema corretamente, né? Claro, isso não deixa de ser, muitas vezes, também uma falha de projeto, uma falha de usabilidade, outras coisas, né, vários fatores que aí sim depende do software, podem contribuir para a falha operacional. Ou não. Ou pode ser um usuário mal intencionado que ele faz tudo errado mesmo no sistema, né? Ou um usuário perdido ou mal intencionado, né? Ou simplesmente não foi bem configurada determinada funcionalidade que o software teria, né? Aí eu dei o exemplo, né, da minha colega estagiária, né, de uma empresa que eu trabalhei, que ela trocou todos os CPFs de notas fiscais, né, por causa de um comandinho que foi executado errado, né, um comando SQL. Não tinha nenhuma falha de software, não tinha nenhuma falha de hardware, né, o MySQL tem todas as possibilidades de você limitar acesso, mas houve uma falha operacional. Tanto, né, o gerente da equipe não atentou a isso, né, ou confiou demais no seu funcionário, quanto o próprio funcionário falhou, né, na hora de executar, que era o caso do estagiário, né. Então, assim, as falhas podem ser nesses 3 níveis, tá? A falha de software, né, ela pode acontecer, né, como eu já falei para vocês,
a nível de especificação, projeto ou implementação. E é isso que é o foco dessa disciplina, tá? Não é à toa que o nome da disciplina é Engenharia de Software Seguro. A gente não está preocupado com falha de hardware, não estamos preocupados com falha operacional, até por aí, né? Como eu falei para vocês, algumas falhas operacionais são decorrentes da falha de software, tá? Então, nesse caso, a gente vai abordar um pouquinho, talvez, da falha operacional, né? A gente vai também discutir em algum momento alguma coisa relacionada a hardware, porque, enfim, essas três coisas estão muito próximas, mas o foco da disciplina são as falhas de software. A gente vai aprender aqui a fazer software seguro. Esse que é o objetivo. Então, se vocês olharem lá no capítulo 11, né, do livro do Somerville, né, que é o capítulo de confiança e proteção, vocês vão ver que tem as propriedades da confiança, né, e aí ele fala sobre disponibilidade e confiabilidade, que é mais ou menos o que a gente estava conversando agora há pouco. Ele fala sobre segurança, então ele define o conceito de segurança na perspectiva de engenharia de software, e ele também fala sobre proteção. Tá? Então, não são necessariamente sinônimos, tá? Na prática, tudo isso contribui para a engenharia de software seguro, tá? Mas não necessariamente eles são a mesma coisa, tá? Eles estão relacionados apenas, tá? Não é à toa que estão todos no mesmo capítulo, que é o capítulo que fala de confiança e proteção, beleza? Se vocês pegarem o livro em inglês, vocês vão ver que tem outros termos também, né? As propriedades da confiança, a gente tem o dependability. Dependability significa confiança, tá? Então, tem outras traduções para confiança, por exemplo, confidence, né? Mas a gente não está falando desse tipo de confiança. Não está falando do confidence. A gente está falando do dependability, que é a confiança de software, né? O quanto aquele software ele é confiável, tá? Quando a gente fala de disponibilidade, a gente está falando de availability, que é disponibilidade, literalmente, tá? E quando a gente fala de confiabilidade, aí a gente está falando de reliability. Percebam que no inglês é mais difícil confundir, porque as coisas são um pouco mais... são mais diferentes, né? Às vezes a confiabilidade com confidencialidade acaba, né, confundindo um pouquinho, mas aqui tem nomes bem diferentes, né? Dependability é a confiança. Availability é a disponibilidade. Reliability é a confiabilidade. E aí, uma coisa que confunde demais para quem usa a língua portuguesa, né, e vai mexer com segurança no software, né, confunde muito, são esses conceitos aqui. Quando você está lendo artigos da área da segurança, né, tem até journals, por exemplo, Information Security, né, que é a segurança da informação, eles usam security para falar de segurança. Agora, quando você está pegando um livro de engenharia de software, e ele fala sobre segurança, não parece security, a segurança aqui é safety. E aí isso é uma confusão de termos que lá no início para mim foi difícil, né, também entender quando eu comecei. Acho que a primeira vez que eu descobri isso foi no mestrado. Na graduação eu até nem sabia que existia essa diferença. No mestrado eu comecei a me deparar com esses termos, né, porque como eu falei para vocês, o meu mestrado foi na área de segurança da informação, assim como a minha graduação e meu doutorado, mas no mestrado que eu me deparei com esse conflito de termos, né, porque minha graduação foi em engenharia de software, né, com um pouquinho de ênfase em segurança, e depois eu fui para a área de segurança, digamos assim, em cheio, né. E aí eu comecei a ler e tentar pegar exemplos, e o que mais me ajuda a entender a diferença disso, né, que me fez entender a diferença um pouquinho melhor, é que essa segurança do capítulo 11.3, que é o safety, você está preocupado com algo que pode acontecer. A gente pega um exemplo de enchente, por exemplo, né? O que é estar a salvo durante uma enchente? Estar a salvo durante uma enchente é você ir para um lugar alto. Opa, agora estamos a salvo. Esse a salvo é o safety. Essa é a segurança, né, que é traduzido no português para segurança, mas é assim, eu estou livre de problemas, entendeu? Eu estou safe. Tá tudo, em alguns jogos, inclusive, existe o conceito de safe zone. Né? Tem alguns jogos PVP, né, player versus player, onde você pode matar os outros, tá? Se você está na safe zone, você está a salvo. Ali ninguém pode atacar você. Né? Se você está em cima de um poste e você está com luvas, né, protetoras, você está safe. Você pode pôr a mão nos fios de luz que você não vai tomar choque. Ou seja, você tem mecanismos que deixam você seguro, né? Que deixam você seguro no sentido de estar a salvo. Tá? Isso é a segurança traduzida como safety. Tá? A proteção, ela, que é a tradução de security, né, que eu falei que é confuso, a proteção, ela já tem a ver com, imagina que tem um segurança mesmo, né? Um cara grandão, fortão no meu lado aqui, esse aqui é meu segurança. Esse cara, ele já está fazendo uma segurança talvez um pouco mais ofensiva, sabe? Ele não é eu que estou no lugar seguro. Eu estou com
proteção, eu estou protegido, né? Eu tenho essa segurança no sentido de estar protegido, né? De eu implementar, por exemplo, mecanismos que vão me deixar não safe, né? Assim, eu não estou livre do perigo, mas eu estou protegido. Se o perigo vir, pode vir que eu estou com uma segurança aqui, sabe? Então, é nesse sentido. Não sei se ficou claro para vocês, mas quando vocês tiverem dúvida, pense assim, um capacete. O capacete é safety. Tá? A segurança já é eu estar com uma arma aqui na minha cintura. Aí eu faço a minha segurança. É uma coisa um pouco mais ofensiva, mais violenta ali a segurança, tá? Tem essa diferença. Isso pode ser também um tema, né, a ser tratado em uma das apresentações de vocês, tá? São 21h13, do tempo ainda a gente continuar. Então, nas próximas aulas, né, e os próximos slides, a gente vai estudar esses conceitos aqui com mais calma, beleza? Então, avançando, né, até agora, pessoal, tem alguma dúvida? Deixa eu abrir o chat aqui para ver se vocês comentaram alguma coisa. Os projetos do cara, né, o arquiteto que perdeu suas informações, né, então, imagina como esses caras, esse médico e esse arquiteto não tem um potencial grande, né, de perder cliente, né, ou do cliente que confiava muito nele, pensa, cara, esse cara é muito desorganizado, perdeu todas as informações ali, né, imagina como isso abala a confiança, né, então tem tudo a ver, essas perdas de dados com confiança. Alguma dúvida, pessoal, até então? Não? Então, vamos continuando, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre as propriedades da confiança, tá? Então, propriedade da confiança. Percebam que já tem alguns termos que eu falei um pouquinho antes para vocês, tá? Mas quando vocês falam de confiança, ou quando vocês ouvem alguém falar de confiança, que é o tema da aula de hoje, né, o tema que eu acabei de falar nos slides anteriores e o tema que a gente vai conversar agora, para ter confiança, a gente tem que ter mais de uma coisa, né? A gente tem que ter disponibilidade, tem que ter a confiabilidade, tem que ter a segurança e tem que ter a proteção, tá? Não adianta eu dizer, estou safe, né? Eu tenho só o meu safety, tá tudo bem, tá tudo legal. Não, a gente tem que ter também a protection, a security, né? A segurança, né? Security and protection, a segurança, né? Ou, se a gente for traduzir, né, o security do inglês, tem que ter a proteção junto com a segurança. Tem que estar safe e tem que estar secure, né? Seguro e protegido, tá? Além disso, nós temos que ter as propriedades de disponibilidade e confiabilidade. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas agora, tá? Availability, ou disponibilidade, é uma das propriedades, então, de um sistema confiável e ele diz respeito à probabilidade de qualquer instante o sistema estar ativo, funcionando e ser capaz de prestar serviços úteis ao usuário. A disponibilidade, pessoal, ela não é algo booleano como vocês talvez tenham imaginado, né? Se vocês não estudaram um pouquinho de segurança, não ouviram falar, né, especificamente de como você mede a disponibilidade do sistema, vocês vão perceber agora, né, que não é uma coisa assim, o sistema é disponível, ele tem disponibilidade? Não. Né? Se o sistema ele rodou pelo menos uma vez na vida, ele tem disponibilidade. Ele roda uma vez por semana? Tem disponibilidade. É a mesma coisa que vocês pensarem assim, cara, eu quero fazer uma consulta médica, ou eu quero marcar salão de beleza, eu quero marcar um cabeleireiro. Será que ele tem disponibilidade? Provavelmente ele tem. Né? Será que é para essa semana? Não sei. Será que é para a semana que vem? Não sei. Mas ele tem disponibilidade em algum momento. Não é possível que não, né? A não ser que ele seja um cara que já tenha clientes muito fiéis que nunca faltam, né? Que é difícil acontecer. Ele tem disponibilidade. Essa disponibilidade pode ser alta ou pode ser baixa. E se eu não souber necessariamente a disponibilidade do cara, não liguei para ver, eu vou lá ver agora se ele está cortando um cabelo de alguém ou se ele está livre, né? Se eu fizer isso uma vez, eu vou perceber, opa, nesse momento ele está disponível. Daqui a pouco eu volto, não, agora ele não está. Aí eu volto de novo, agora ele está. Se eu fizer isso várias e várias vezes e depois eu criar uma estatística, né, em cima disso, né, eu posso, a partir daí, fazer médias, né, ver quanto tempo ele ficou disponível, quanto tempo ele estava indisponível. Eu consigo, de certa forma, estimar a probabilidade de que, opa, já que na semana passada eu fui 10 vezes, das 10 vezes que eu fui, 5 ele estava ocupado, quer dizer que se eu for nessa semana lá, 50% de chance dele estar ocupado, né? Porque a minha experiência, a minha observação me mostrou isso. E é exatamente assim que a gente mede disponibilidade de sistemas, tá? Aquele sistema famoso, né, 24/7, se ele realmente está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana,
Se ele está sempre disponível, a disponibilidade dele é 100%. Em sistemas reais, né, no mundo real, não existe. Não existe 100%. Assim. Mais uma vez, não vou dizer que é impossível, mas é pelo menos impraticável, tá? Aí vocês podem dizer, mas toda vez que eu uso o WhatsApp, ele está ali, está disponível. Mas algumas vezes não ficou, já ficou disponível, já caiu o WhatsApp. Quem não lembra de alguma vez que o WhatsApp caiu? O WhatsApp é uma empresa, né? Tem uma empresa por trás do WhatsApp, que é a Meta, que é uma empresa gigante. O mesmo aconteceu para o Facebook. A Google, né, já sofreu com disponibilidade, mesmo tendo redundâncias, mesmo tendo todos os mecanismos, né, de segurança, em um momento ou em outro momento aquele serviço pode ficar disponível. Né? E como é que a gente sabe quão disponível ele é? A gente tem que colocar isso em porcentagens. Tá? Um sistema de alta disponibilidade, né, ele é um sistema que vai ter 99,99% das vezes disponíveis. E aí tem uma nomenclatura que eu não trouxe aqui para vocês agora, mas que quanto mais 9 depois da vírgula, maior é o nível de confiabilidade, né, de acordo com a taxonomia que existe. E aí entra os conceitos de alta disponibilidade, ultra alta disponibilidade, né, e assim por diante. Então, para você ter uma garantia, né, de que o sistema realmente ele é disponível, né, que ele vai estar disponível quase sempre, você tem que ter pelo menos 4 casas depois da vírgula com 9. Isso é 99,9999. A partir daí você começa a dizer que tem um sistema com uma disponibilidade realmente alta, bem realmente elevada, tá? Então, como é que a gente consegue isso, né? Com redundância, geralmente, né? Geralmente é redundância, ou a nível de software ou a nível de hardware, tá? Mas é redundância. Quando vocês estudam tolerância a falhas, daí eu aprendi um pouquinho mais com isso também no mestrado, porque eu tive uma disciplina chamada tolerância a falhas, né? Então lá que eu aprendi um pouquinho mais sobre disponibilidade. Enquanto, mais uma vez, né? Na graduação, para mim, a disponibilidade foi só um requisito. Não, meu sistema tem que estar disponível. Né? Que, na verdade, todo sistema tem que estar, né? O que eu não sabia é que nem todo sistema disponível ele tem a mesma disponibilidade, né? O que eu não sabia que tinha que quantificar isso, né? Depois ficou um pouquinho mais claro para mim. Então, se alguém perguntar para você sobre disponibilidade, o teu sistema é disponível, ele é em determinada faixa, né, de disponibilidade. Né? Olha que legal ali, o The 59 of Reliability. Né? Deixa eu compartilhar isso que o Thales mandou agora, que é exatamente isso que eu estou falando. Olha só. 90%, 99%, 99%, 99,99%, né? Isso aqui é por ano, tá vendo? Tá ruim de dar o zoom aqui. Quero ver se tá pior. Aí, agora ficou bom. Então, olha o que eu estava fazendo para vocês. Ó. Um sistema que tem 3 noves depois da vírgula, né? No ano ele fica 5,26 minutos. Né? Já é uma disponibilidade alta, mas ele ainda vai, em 5 minutos do ano, ele vai estar falhando. Né? Dependendo do tipo do sistema, isso pode ser mais ou menos impactante. Olha como é grave um sistema que está 90% só disponível. Quer dizer que está mais de um mês indisponível. 99%. Ele fica 3 a 4 dias indisponíveis. Olha como isso é bastante, né, para um sistema 24/7, né? Interessante. É bem essa a ideia mesmo. Então, isso aqui pode ser um tema, né, não um artigo de blog, né, tem que ser artigo científico, mas esse tema aqui aprofundado, ele pode virar uma apresentação de vocês, tá? É bem adequada para esse primeiro marco de apresentações. Então, opa, gostei de tolerância a falhas, eu quero estudar um pouquinho mais sobre disponibilidade, eu vou até deixar a dica para vocês, quem quiser fazer isso, né, depois a gente vai falar um pouquinho mais ao longo da aula, vocês podem vir no Google Acadêmico aqui, scholar.google.com, vou dar o link para vocês, e procurar aqui pelas palavras-chave. Opa, availability. Ó, escrevi errado. Availability. Então, ó, aqui a gente já consegue ver vários artigos que falam sobre disponibilidade. Eu quero mais específico. Posso escrever software availability. Um survey, né, um levantamento de ferramentas para avaliar a disponibilidade, confiabilidade e serviabilidade, né? Outro termo que não está aqui nos nossos slides. Só que percebam que, embora que seja interessante, ele é de 88. Então não é o mais interessante. Eu diria para vocês filtrar pelo menos 2020, para vocês ficarem um pouco mais atualizados, tá? E aqui vocês podem escolher aqueles que vocês preferem. Eu não quero ler inglês. Dá uma procurada, de repente tem coisa em português também. Ó. Disponibilidade de software.
Geralmente é bem mais limitado, mas tem. Ó, utilização de computação em nuvem como auxílio à escalabilidade e disponibilidade. Né? É um trabalho que pode ser válido já. Tá? Se vocês olharem aqui no citar, vocês podem ver que ele foi publicado no Brazilian Journal of Production Engineering, né? Jornal Brasileiro de Engenharia de Produção. É um jornal brasileiro, por isso que ele tá em português. Então, vocês poderiam, né, acessar ele para ver se não tem mais coisas relacionadas. E assim por diante, tá, pessoal? Só para dar o exemplo, já que eu compartilhei minha tela aqui de minha tela web aqui, né, meu navegador. Beleza. Então, a disponibilidade é uma das coisas que nós temos que ter para um sistema ser confiável. Ele não é confiável se ele fica 30 dias fora do mês, fora do ar no mês. Ah, mas ele tem 90% de disponibilidade. Opa, 90 é um número alto. Tá, mas tu sente que ele vai ficar 30 dias fora do ar? Né? Confiabilidade. É a propriedade, né? Que durante determinado momento, né? Aquele sistema ele presta serviço conforme o esperado, né? De forma correta. Não adianta eu ter ele 100% do tempo disponível, né? Embora que eu falei para vocês que seja impraticável. E naqueles momentos que ele está disponível, metade ele não funciona direito. Né? Metade ele funciona com erro, metade ele fica muito lento, metade ele não retorna nada, mas ele está disponível. O que adianta? Né? Ele está realmente oferecendo aquela funcionalidade para mim? A funcionalidade está de fato disponível? O sistema pode estar, mas as funcionalidades estão? Ele está gerando resultados consistentes, né? Eu clico ali em gerar gráfico, ele gera um gráfico para mim. Mas os números que aparecem no gráfico não tem nada a ver com o que eu quero. Ele está disponível? Tá disponível. Ele está confiável? Né? Ele tem confiabilidade? Não. Né? Para eu medir o quão confiável eu tenho que ver qual que é a probabilidade de, durante determinado período, o sistema prestar os serviços corretamente, conforme o usuário espera. Né? Como é que o usuário espera? Né? Ele tem uma expectativa. Estou vendo a previsão do tempo. Amanhã vai falar que vai chover 500 milímetros por minuto. Né? Certamente não é isso que o usuário está esperando. Então, ele já vê que aquele 500, ou aquele 5 mil, ou aquele 5 milhões de milímetros, está muito além do que a realidade, né? Então, quer dizer, tá bugado, tem coisa errada aí. O cara multiplicou algo errado na hora de mostrar a quantidade de milímetros, está mostrando numa outra unidade de grandeza. Então, quer dizer, aquele dado que está ali não é um dado confiável. Né? Não me adianta. Não adianta estar disponível e não estar confiável. É até melhor que ele não esteja disponível, porque se eu não sou uma pessoa muito acostumada com aquele resultado, pode não ficar claro para mim que aquele dado não é confiável, né? Eu posso usar aquele dado de forma a tomar alguma decisão, né? E aquele dado não era confiável, aquele dado estava desatualizado. Né? Imagina eu olhar lá a cotação do dólar e aparecer a cotação do dólar do ano passado. Né? E de lá para cá aumentou não sei quanto, né? Eu faço uma compra achando que vai ser cobrada uma coisa e daqui a pouco é cobrada outra coisa, né? Então, confiabilidade é isso. É a probabilidade do sistema prestar o serviço conforme ele precisa prestar, né, de forma coerente. E entra a nossa segurança, né, traduzida como safety, que é a probabilidade do sistema causar danos, né, tanto a pessoas ou a ambiente. Então, assim, esse sistema aqui, né, qual que é a chance desse sistema ele causar um problema, né, dele bugar, dele, né, causar alguma falha ali durante a sua execução, e essa falha causar danos a alguém, né, ou a pessoa ou ao ambiente da pessoa, por exemplo. Lá embaixo, né? Eu tenho a nossa máquina lá que aquece o mate, né? Como é que chama isso? Aquecedora de mate. Enfim, onde sai a água quente lá embaixo, né? Esqueci o nome disso, cara. Chimarrógrafo. Enfim, na minha cidade, que é Jaguari, né? Alguns talvez conheçam, é 160 quilômetros daqui. Há alguns anos atrás, talvez uns 4, 5 anos, instalaram uma igual aquela que tem ali embaixo, né? Todo mundo ficou feliz, que legal, energia solar, olha só. Só que por algum erro, né, de configuração, né, e eu não sei exatamente o que foi, a notícia que deu depois, né, na rádio é que estava a pressão desregulada, foi apertada muito, uma engrenagem, enfim, aquilo explodiu. Né, e soltou estilhaço de ferro, né, para todos os lados. Né, felizmente explodiu lá pelas 3 da manhã, foi madrugada. Né, se alguém procurar na internet deve encontrar as notícias. Tá? Foi de madrugada que explodiu, né, e não feriu ninguém, não tinha ninguém na rua, né, por sorte. Mas nesse mesmo lugar que explodiu, acontece o carnaval de rua, né, de dia. Com, às vezes, mais de 10 mil pessoas. Imagina se esse negócio explode ali no meio das pessoas, quando as pessoas estão ali. Né? Ok, isso não é um software, tá? Mas é um exemplo para vocês, né, de que, eventualmente, aqueles sistemas poderiam ter controlado via software, tá? Você pode ter um software
Porque, como eu falei para você nas aulas passadas, né, nós temos os sistemas cyberfísicos, né, que são os sistemas que mais podem causar dano às pessoas, que são aqueles sistemas que têm ali o lado cibernético, o lado cyber, que é onde estão as aplicações, o software, mas elas estão diretamente ligadas com o mundo físico. Ela tem sensores que pegam informações do mundo físico e processam, e tem atuadores que fazem alguma coisa no mundo físico, tá? Exemplo disso são bombas de insulina, que no momento que que o sistema detecta, né, através de um sensor, que a glicose não está no índice que deveria estar, ela vai liberar a insulina, por exemplo, tá? Ou, né, daqui a pouco um ar-condicionado, né, que tem um sistema, um termostato que ele percebe, opa, está muito frio, então eu vou aumentar a temperatura. Imagina se esse sistema lá, né, que é controlado, a nossa bomba não, né, nosso chimarródromo ali embaixo, onde a gente enche o nosso chimarrão ali na nossa térmica. Imagina se aquilo ali é controlado por um software, né, e em determinado momento aquele software deixa a desejar e aquece demais, superaquece, explode, né, aumenta muito a pressão, o sistema vai causar danos às pessoas, né, ou pelo menos ao seu ambiente, vai detonar com o lugar ali, né. Se isso acontecer, nós estamos prejudicando, né, nós estamos afetando a safety. Aquele sistema não é um sistema mais safe, ele é um sistema que ele é perigoso. Então, o safety, ele é o contrário do perigoso, tá? Então, quando a gente fala segurança no sinônimo de safety, ele não é perigoso, né? Então, é isso. Quando a gente está falando, então, de o quão seguro é esse sistema em relação à sua safety, quão pouco provável é de causar alguma coisa, quão pouco provável é de o sistema do avião ali parar de funcionar e o avião cair, ou quão pouco provável é daquele negócio ali superaquecer e explodir. Tem alta probabilidade? Se tem alta probabilidade, não é um sistema que está seguro, né? Não é um sistema que está com safety. Se ele tem muitíssima baixa probabilidade, né? Se já foi testado e você consegue garantir que é muito difícil daquilo acontecer, é muito raro, então ele tem uma alta segurança, uma alta safety, tá? E aí, pessoal, eu estou mostrando, assim, propositalmente que a segurança nos livros de engenharia de software tem essa terminologia para que vocês conheçam, fiquem cientes disso, mas ao mesmo tempo, tomem cuidado para a gente não confundir, tá? O nome da disciplina é Engenharia de Software Seguro. Quando a gente fala do software seguro, a gente não está falando só da safety, tá? A gente está falando da segurança num aspecto um pouco mais amplo. Como eu falei para vocês, o termo às vezes é ambíguo, tá? Então, eu não estou falando só do software engineering, ou safe software engineering, não é isso. É o software, a engenharia de software seguro como um todo. A gente quer fazer software seguro, né? E também a gente quer fazer um software protegido, tá? Então a gente vai estudar mecanismos para deixar o software seguro no processo de desenvolvimento, né? Que é o que está principalmente ligado à nossa disciplina, mas a gente também vai falar um pouquinho sobre como proteger esse software, né? Como nós falamos na aula passada. Nós temos o nosso firewall, nós temos outros sistemas que trazem essa segurança num sentido mais amplo, tá? Então, quando a gente fala de cybersecurity, né, falando a tradução também no inglês, né, que seria a cibersegurança, isso não está só relacionado com o safety, tá? Por mais que tenha o security lá, cybersecurity, não é só safety, é algo um pouco mais abrangente, envolve tanto a segurança do safety quanto a proteção, tá? E aí, né, vem o nosso outro conceito para tentar deixar um pouquinho mais claro para você, se até agora não estava tão claro assim, tá? Então, o que é safety? É a probabilidade do negócio não explodir e não matar todo mundo que está na volta dele. O que é security no sentido de proteção? Aí é o contrário. É a probabilidade dele existir invasões, né? Daqui a pouco alguém vai tentar invadir aquele sistema para fazer com que ele exploda. Ou seja, já tem uma coisa mais maliciosa aqui embaixo, tá vendo? Em cima, assim, é você garantir que ele não tenha defeitos que vai fazer o negócio explodir por uma certa ação de bugs. E aqui embaixo a gente está tentando blindar. Não, cara, sai daqui e não mexe no meu software, tá? Então, aqui em cima eu estou colocando meu capacete, enquanto eu mexo, ou minha luva, né, enquanto eu mexo no meu sistema elétrico ali, né, para reduzir a chance daquela situação ali me dar um choque, ou me matar, ou fazer algo do tipo, né, tô deixando mais seguro, evitar causar danos, e aqui embaixo eu já estou tentando já evitar invasões, né, eu estou com uma segurança de 2 metros de altura, né, 1 metro de largura, tentando me proteger, né, se alguém chegar para me bater aqui, não vai deixar, tá? Aí é security. Então, no software, isso é a probabilidade do software resistir a invasões, sejam elas acidentais ou deliberadas, tá? Então, aqui também a gente está falando de acidentes, tá? Mas é mais no sentido de uma invasão, uma violação. Qual é a chance, né, de alguém vir aqui fazer algo errado, seja por cagada ou seja por, de fato, ter uma intenção maliciosa, tá? É diferente, então,
do nosso safe. E aí, né, nós temos também algumas propriedades da confiança, né, que elas podem ser um pouco mais complexas, né, elas podem ser decompostas em uma série de outras mais simples. Quando a gente fala de proteção, né, alguns exemplos, e como eu falei, né, pode ter outros, né, alguns exemplos de propriedades que a proteção inclui são a integridade e confidencialidade. Ó, daí surgiu o assunto confidencialidade, que é diferente da confiabilidade. Olha só, eles até estão em lugares diferentes. A confidencialidade está dentro da proteção. A confiabilidade já teve confiança aqui embaixo, é outra coisa, tá? Voltando aqui em cima, então, né? O que é integridade? Eu falei para vocês mais cedo. O colega de vocês deu o exemplo, né, do cara aí, do arquiteto, do engenheiro que perdeu o arquiteto ali, né, perdeu seus dados que estavam no SSD, com partição de dados, e parou de funcionar e perdeu tudo que tinha. Então, isso é um dano à integridade, tá? Nem sempre ele perdeu tudo que tinha, mas às vezes simplesmente parte, né, do seu HD, do seu SSD parou de funcionar, não está mais íntegro, a informação ela existe, mas ela está pela metade, ela está danificada, tá? Foi alterada de alguma forma, então não está mais íntegro. Não está mais íntegro, não serve para nada. A informação não é mais aquela, né? É igual eu mandar uma mensagem no Classroom para vocês, pessoal, hoje tem palestra na 101, e alguém lá ia alterar minha mensagem e dizer, pessoal, hoje a aula é online. Aquela mensagem que eu mandei, ela não é mais íntegra, né? Vocês estão recebendo uma mensagem que não é a mensagem original. Então, isso é um problema de integridade. O médico, ele ele colocou no pendrive e danificou o pendrive. Isso é integridade. A integridade de informação não existe mais. Então, a propriedade de integridade, ela não está sendo mais obedecida. Então, não está mais íntegra aquela informação, tá? Então, para ter proteção, preciso de integridade. Preciso garantir que aqueles dados estão ali e que eles são realmente aqueles dados que deviam estar ali, né? Eles não estão manipulados, não estão alterados, tá? Confidencialidade. Aí é um pouco mais simples o conceito, né? O próprio nome já diz. É confidencial. O que é uma coisa confidencial? É uma coisa que só pode ser acessada por pessoas autorizadas, né? E aí, para ter confidencialidade, a gente está falando de pessoas autorizadas. Envolve mais um mecanismo que não está aparecendo no slide agora, que é um mecanismo de autorização. Ou seja, para eu garantir que esse e-mail que eu vou mandar só seja lido pelo coordenador, ou pelo diretor, ou pelo reitor, né, porque é um e-mail confidencial, eu tenho que ter autorização. Ou seja, quem que autoriza determinada pessoa a ler um e-mail? O próprio sistema de e-mails vai fazer isso, né? E para ele poder autorizar, diz, opa, o Williamson pode ler esse e-mail aqui, mas o Boff pode ler esse aqui, porque esse aqui é para um, esse aqui é para o outro. Para ter essa autorização, dizer quem que leu o que é, nós temos que ter controle de acesso, nós temos que ter autenticação. Então percebam que há uma série de outras propriedades, né, que vão ser implementadas, né, para garantir que nós tenhamos aí a confidencialidade. Mas quando a gente fala da confidencialidade por si só, né, ela está dizendo assim, opa, tem como garantir que a informação seja acessada só por pessoas autorizadas? Se uma informação for confidencial, ela permanece confidencial? Sim. Então eu tenho confidencialidade. Tá? Então, confidencialidade e integridade tem a ver com a proteção. Percebe que eu estou falando aqui de coisas que alguém pode fazer ou sem querer, né? Ou de forma maliciosa, né? A pessoa pode danificar um arquivo, pode destruir aquele pendrive, pode passar em cima de carro sem querer, não está mais íntegro, então não está protegido, tá? Ou aquela informação que era para ser confiável, ela foi vazada, ela foi divulgada, ela chegou na pessoa errada. Então quer dizer que não tem proteção também, tá? Agora, para falar de confiabilidade, nós somos outras métricas, né? Outras propriedades. E aí eu vou listar para vocês aqui 3 delas também. Uma delas é a propriedade de correção. Correção significa garantir que todos os serviços do sistema, eles são conforme suas especificações, né? Eles são corretos, eles funcionam como deveriam. Né? Eu não vou abrir lá minha bomba de chimarrão e ser água gelada, né? Porque se isso acontecer, eu não vou confiar mais naquele negócio. Imagina, o meu mate ali ficou... a água ferveu, meu mate ficou lavado, né? Então, o que aconteceu, né? O sistema não está confiável. Eu não vou mais fazer meu mate lá para aquele cara, para aquela bomba lá, a máquina de fazer mate lá, o chimarródromo, ele lavar minha erva. Eu sei que não é confiável, né? Isso na melhor das hipóteses. Agora, imagina se você quebra um paraquedas e ele não abre, né? Não tem confiabilidade. Um software, a mesma coisa. Você vai fazer um sistema e ele não funciona. Quem já mexeu, por exemplo, com ações binárias, né, que você tem ali as ações na bolsa, onde você tem que ser rápido, ficar na hora que você quer, porque logo já sobe, já desce,
e se você esperar 2 segundos, aquele clique, se ele atrasar um pouquinho aquele clique, né, ao invés de comprar aquela ação por um valor, já compra por outra ação, por outro valor, já subiu, já desceu. Se você não confiar naquele software que você clicou e ele comprou por aquele valor, naquele momento, antes de ser alterado, né, algo que estava super volátil, porque você está fazendo microtransações, né, você vai vender daqui um pouquinho, você não vai esperar um dia para vender, ou mais do que isso, você precisa de ter, nesse cenário, por exemplo, a correção. Você tem que garantir que aquela operação de compra, eu queria comprar o dólar por R$5. Ele tem que comprar o dólar por R$5, né? Ele não vai comprar por 6, porque minha intenção é fazer aquilo naquele momento. Uma outra forma de manter o software confiável, né, uma outra propriedade, é você ter precisão. Né? Ou seja, você tem que garantir que aquele software vai entregar informação com nível de detalhamento adequado. Né? Não vai estimar, né? Não vai me dar um valor aproximado. Se eu estou usando, por exemplo, né, o exemplo da bomba de insulina, né, um software que vai controlar se eu vou ou não vou injetar insulina numa pessoa, de acordo com o seu nível ali de glicose. Se esse software ele lê totalmente errado a glicose da pessoa, ele vai funcionar errado, né? Então, ele tem que ter, além da correção, né, de funcionar conforme a especificação, né, que é injetar a insulina no momento que ele precisa injetar essa insulina, ele precisa ter uma precisão. Ele precisa garantir que a informação é entregue com o nível de detalhamento adequado, né, que eu só consiga fazer aquilo no momento que realmente é para fazer aquilo. Tá? Então, a correção e a precisão são duas formas, duas propriedades para que você tenha também a confiabilidade. Temos também a questão da pontualidade, né? Que é garantir que a informação seja entregue quando é necessária. Né? Ou seja, para muitos sistemas, aquela informação ela só é válida se ela chegar dentro de um tempo de vida que ela tem para chegar. Né? Assim, tem um deadline, tem um timeout. Se essa informação chegar um segundo atrasado, ela pode não servir mais de nada. Tá? Isso é especialmente verdade naqueles sistemas que eu falei para vocês, né? De subestações, né? Onde tá pegando fogo aqui numa rede elétrica, eu tenho que mandar uma mensagem para o outro lado para que ele desligue agora lá, porque se eu demorar mais de 100 milissegundos, e isso é o que a Agência Nacional de Engenharia Elétrica estabelece como limite de tempo aceitável, tá? Se passou de 100 milissegundos e eu desliguei, já era. Queimou já meu equipamento, já perdi 5 milhões de dólares. Tá? Então, esse é um exemplo de pontualidade. Não adianta o software fazer o que a gente espera. Ele tem que fazer no tempo que a gente espera, que ele precisa operar. Né? Não adianta o alarme me dizer se incêndio tocar depois que já está tudo queimado. Né? Ele tem que tocar o quanto antes para que ele consiga né, gerar alguma defesa para o incêndio, por exemplo. Tá? Então, isso que eu falei são exemplos de propriedades para que nós tenhamos a confiabilidade. E aí, qual dessas propriedades é mais importante? Né? E aí, a resposta correta, sempre que a gente compara propriedades, né, a resposta correta vai ser depende. E depende do quê? Da aplicação, do contexto, do sistema. Tá? Imagina então, né, vamos pegar um primeiro exemplo. Imagina um sistema meteorológico no deserto. Né? Para esse sistema aqui, a disponibilidade e confiabilidade, elas são as propriedades mais importantes. Por que essas são as propriedades mais importantes? Porque, cara, para eu sair daqui lá no deserto reparar determinado equipamento, né, o custo é super alto. O custo de reparo é alto. Tá? E aí não adianta eu ter dados meteorológicos do deserto se esses dados não estão confiáveis, se eles não estão disponíveis também naquele momento. Tá? O mesmo serve para, por exemplo, os sistemas lá na ISS, né, na Estação Espacial Internacional. Imagina se o negócio me vem com leituras incorretas, né? Tem que dar uma calibradinha. E eu tenho que mandar um foguetinho para mandar um astronauta lá arrumar para mim. Né? Então, o que acontece? É extremamente importante que aquele sistema esteja disponível, que ele seja confiável, né? Que os dados tenham a confiabilidade. Tá? Agora, um outro exemplo. Né? Imagina um sistema que ele é responsável por manipular uma bomba de insulina, né? Que foi o que eu já falei para vocês, dei vários exemplos aqui nessa aula. As propriedades mais importantes para esse sistema são a disponibilidade, né? Quer dizer, não adianta ela operar e tudo super bem e tudo mais, mas na hora que eu precisei que ela operasse, ela estava ali indisponível, né? Não adianta, não vai servir para nada. E não adianta também ela administrar uma dose incorreta, né? Opa, ela está disponível, belezinha, só que ela deu uma overdose aqui no cara. Também não adianta, né? Então, tem que ter confiabilidade. Além disso, né, nós temos que ter a segurança, nesse sentido que é a segurança de safety, que nunca deve fornecer uma dose perigosa, né, que tem um pouco a ver também com a confiabilidade. Mas percebam que a mesma situação, né, ela pode ser avaliada de diferentes formas.
acabou de baixar lá a glicose da pessoa, vou ter que fazer uma dose de insulina. Tá, vou ter que fazer agora. Consegui fazer agora? Consegui. Beleza, está disponível, chequezinho na propriedade de disponibilidade. Tá, mas será que essa dose foi correta? E quando eu falo de correta, é a dose correta mesmo, né? A gente poderia ter uma questão aí da precisão, né? De ser exatamente naquela faixa, né, que deve ser permitida, né? Mas nesse caso, a gente está falando sobre a confiabilidade. Tem que estar correto, tem que estar naquele momento, né, de acordo com o que é especificado para aquele paciente. E além dessa falta de confiabilidade, né, de eventualmente estar incorreto, a gente tem que também se preocupar com a segurança do paciente. Ou seja, eu não posso, além de estar correto, né, por consequência, eu não posso também ter uma dose perigosa, né? Às vezes, ele está incorreto, pode falar, Ulisses. Nesse cenário específico da bomba de insulina, não teria alguma cláusula quanto a, ela tem que ser adequada para uso no corpo humano? E isso traria alguma limitação no hardware que ela poderia ter? Deixa eu De pôr ser um o meu software fone, porque tá bem compacto, baixinho, eu por não assim consegui dizer. entender. Ah, porque estava saindo no fone, por isso estava baixinho. Deixa eu só arrumar aqui só um minutinho, por favor, que não consegui ouvir nada. Acho que é meu Meet que está desconfigurado. Nesse cenário da bomba, supondo que seja uma bomba interna, não teria alguma cláusula também de, o software tem que rodar num sistema limitado, num sistema pequeno, por causa que não vai ter espaço. Hoje em dia até talvez, bom, com a qualidade dos chips eu acho que não seria um problema, mas no passado houve problemas de limite de espaço, ou em cenários de, no exemplo do astronauta um pouco atrás, teria alguma cláusula quanto a, o sistema tem que rodar em hardware que não ocupe muito espaço ou peso. Sim, tem muitos casos, né, onde você vai ter alguns requisitos, também são requisitos muitas vezes não funcionais, que eles estão ligados aos recursos computacionais. Tá? Isso é especialmente verdade quando você tem dispositivos, por exemplo, da internet das coisas, né, IoT. E CPS, né, que são sistemas cyberfísicos, também tem muitos casos onde você precisa fazer isso. Tá? E isso né, onde que a gente verifica isso nesse nosso processo todo, né? É lá na parte de testes, né? Então, tem um dos tipos de testes, né, que é o teste, por exemplo, de carga, né, que você vai tentar estressar aquele sistema, né, com a quantidade de informação, com a quantidade de tráfego, com o volume, né, de carga que ele teria num cenário normal e num cenário anômalo. Você vai tentar ver até onde que ele aguenta, sabe? Então, nesse momento, você pode ver se ele está dando conta naquele cenário esperado e, se por algum motivo ele recebeu, né, um ataque de negação de serviço, que é um ataque à disponibilidade, até que ponto ele fica disponível? Qual que é a resiliência desse software, né? Então, a gente está falando, talvez, da resiliência, se for um cenário anômalo, né? Ou mesmo um cenário onde não tem a ver com a resiliência a ataques, mas a resiliência, assim, o próprio aguentar, né, ficar de pé, né, por um tempo X, né, com determinados recursos de hardware, né? Então, geralmente, quando a gente vai ter lá pré-requisitos para dizer, o meu software roda com tantos gigas de RAM, tantos núcleos de processamento, para fazer isso, né, a gente tem que ter esses testes de estresse, a gente tem que achar esses limiares para saber qual que é a faixa de recursos computacionais necessários para eu ter o meu software rodando com confiabilidade. Então, o que a gente está falando, né? O que isso tudo afeta? A gente tem limites, né, de recursos, por exemplo, que permitam que eu tenha a minha confiabilidade. Daqui a pouco o meu software ali, né, que administra a dose de insulina, ele pode não ministrar mais a dose correta porque ele está com a bateria acabando, né? Daqui a pouco, né, igual quem nunca pegou um controle de ar-condicionado, de televisão, tentou trocar e tem que apertar bem fundo, né, senão não funciona. Geralmente a pilha está fraca, né? Então, o que acontece? Nós temos limiares, nós temos limites, né, em recursos energéticos, em recursos computacionais, para que nós tenhamos aquela confiabilidade. Então, é por isso que a confiabilidade não é uma coisa que você diga tem ou não tem. Você vai ter ali porcentagens, né? Assim como nós falamos antes da disponibilidade, nós temos, né, o nível, né, dessas múltiplicas métricas, a maioria delas elas têm um nível, né, de aceitação, um nível, uma métrica, né, que você vai falar uma porcentagem para aquela métrica específica, né, para aquela propriedade, na verdade. Então, cada propriedade que a gente falou um pouquinho mais cedo, elas têm limiares. É confiável? Mas até quanto? Quanto por cento das situações que é confiável, né? E nessa situação que eu estou falando que é confiável, quais que eram os parâmetros? Quais que eram os recursos computacionais disponíveis? Eu testei isso, né, na hora de fazer um deploy, por exemplo.
Eu testei isso em concorrência com outros processos, né? Eu testei isso com a bateria muito fraca. Né? Então, para você medir de fato a confiabilidade, você tem que considerar uma série de cenários. Né? E isso entra principalmente na etapa de testes, né? Uma etapa que vem depois lá da sua codificação, né? Mas, assim, entra nessa etapa a forma de você assegurar que aquilo lá foi implementado de forma correta. Mas o momento mais correto de você pensar nisso é lá na etapa de projeto, né? O problema é que às vezes na etapa de projeto você não sabe, você não tem a informação de, opa, quanto de RAM eu tenho que ter para rodar esse software. Às vezes você não sabe ainda na etapa de projeto. Né? Como é que você faz então, né, para você especificar, né, para você projetar de uma maneira confiável? Né? Como é que faz na engenharia civil, por exemplo? Né? Eles em algum momento fizeram algum experimento para saber que uma viga de determinada magnitude aguenta tantos quilos, né? E aí depois, a partir disso, os cálculos conseguem generalizar esse cenário para outras situações. Né? Pegando o exemplo de, como é que eu faço uma ponte que não cai quando passa um caminhão de tantas toneladas, né? Então, tem cálculos que dá para fazer, beleza, mas em algum momento alguém teve que fazer alguma experimentação para ter uma fonte de parâmetros que desse para a gente, a partir daí, estimar situações, né, limiares onde aquilo funciona de forma confiável. E a mesma coisa acontece no software, né? A gente tem que ter... Se alguém nunca fez um software para... Tá aí o exemplo do foguete, né? Quantos foguetes vocês já viram explodir aí na televisão, né? O Elon Musk já explodiu uns quantos foguetinhos aí? E foguete é uma coisa que já existe há muito tempo. Óbvio, ele está mudando, né, o design, ele está mudando o projeto, ele está testando o tempo todo. Mas tem que testar. Se ele não testar, ele não vai conseguir fazer o foguete perfeito, né? Se não explodir um montão de foguete, não vai só com base em cálculos, às vezes a gente não consegue prever tudo, né? Tem que ter um pouco de realidade envolvida. A mesma coisa acontece nesses outros sistemas, né? No caso da bomba de insulina, eu vou ter que simular, né, situações onde a glicose está baixa, está alta, variar meu cenário, para aí, a partir daí, eu começar a medir meus índices, né, de disponibilidade, meu índice de confiabilidade, né, e assim por diante. Bom, é isso, pessoal. Antes de nós falarmos dos temas de apresentações, vocês têm alguma pergunta? Alguma outra pergunta? Não? Bom, então, conforme eu falei, eu vou trazer conteúdo para a quarta que vem? Vou. Eu vou passar para vocês o conteúdo? Depende de vocês. Se vocês trouxerem para mim apresentações e... teve uma apresentação, teve duas, teve três, eu vou complementar, né, com o próximo conteúdo. É o ideal? Não seria o ideal, né? O ideal seria a gente fechar bem um assunto para depois começar outro. Mas se ninguém tiver novidades na semana que vem, na quarta-feira, ninguém se voluntariar para apresentar na quarta, eu vou começar o próximo conteúdo, tá? Então, como eu falei, quem puder aproveitar, né, que a gente está no início do semestre, não deve ter tantos trabalhos, eu imagino, né, daqui a pouco vocês já têm, né? Mas se vocês tiverem disponibilidade, enfim, conseguir fazer essa apresentaçãozinha para a semana que vem, para quarta-feira, perfeito. Senão a gente faz na sexta, tá? A ordem da apresentação na sexta vai ser sorteio. Na quarta vai ser por ordem de voluntariado. Né? Quem se voluntariar primeiro vai apresentar primeiro e assim por diante. Na sexta eu vou sortear e a gente vai ter tantas apresentações quanto couberem. Né? As apresentações devem ter em torno de 10 minutos, tá? Até 10 minutos tá bom. Se ela tiver 5 e for boa, né, for ela sumarizar bem a informação do artigo, beleza. Menos de 5 já começa a ficar difícil você apresentar. É um desafio muito grande apresentar um artigo em menos de 5 minutos. Em 10 minutos já não é tão fácil. Então, precisei usar mais 5, né? Foi um caso ali que não deu para sumarizar em 10, beleza. Mas tentem fazer esse exercício de mirar em 10. Né? Vamos deixar essa margem de 5 para menos ou 5 para mais, mas vamos mirar em 10 minutinhos. 10 minutinhos é o suficiente para vocês relatarem, né? E aí eu recomendo usar slides, né? Para vocês relatarem, assim, qual é o principal objetivo daquele trabalho, né, qual que é a justificativa, ou seja, por que os autores estão propondo aquilo, o que aquilo resolve, ou eles estão investigando alguma coisa, por quê? Aquele protocolo de comunicação de segurança, né, no nosso caso aqui, análise de requisitos, né, um requisito de segurança, de confiabilidade, de confidencialidade, por que aquele requisito é importante, né? Então procurem ir atrás disso para a gente conversar na semana que vem. Deixa eu ver que horas são agora, que dias e horas são agora. Vamos fazer assim, até amanhã, meio-dia, sábado, meio-dia, vocês podem procurar e sugerir trabalhos, tá? Se vocês não sugerirem até meio-dia de manhã, eu vou começar a sugerir para vocês. Eu vou começar a colocar alguns lá disponíveis, tá? E até domingo vocês têm que ter definido qual trabalho vocês vão apresentar. Então vamos começar com essa flexibilidade para, eu já quero achar o meu agora, e aí já sugere que eu dou retorno até sábado, meio-dia, sábado de tarde, por aí. Ou então
Então, até domingo, né, eu já defino e dou para vocês, atribuo para cada um de vocês, né, para vocês conseguirem ler até quarta ou até sexta, de acordo com o que vocês planejarem. Já passei para vocês o link aí do Google Scholar, tá? Então, vamos começar assim, né? Por enquanto, não tem nenhum artigo sugerido. Eu vou começar a sugerir artigos lá, né? E conforme eu sugerir artigos, eu vou começar a passar para aqueles que não escolheram ainda. Né? Vai ser também sorteio. Eu vou pegar um artigo, opa, esse aqui é legal, vou sortear uma pessoa. Ah, essa pessoa já escolheu dela, né? Então eu vou começar a fazer isso depois de sábado, tá? Sábado do meio-dia. Até sábado do meio-dia eu não vou sortear para ninguém. Chegou sábado do meio-dia, eu vou começar a achar artigos legais, né? E ao longo do final de semana, até domingo, eu vou começar a dizer, opa, fulano, esse aqui eu achei para você. Ciclano, esse aqui é para você. Beltrano, esse aqui é para você. Vai ser sorteio. Dúvidas, pessoal? Eu vou deixar um template também para vocês, tá? De como apresentar um artigo depois lá no Classroom. Professor individual? Isso, é individual. Esse primeiro, pelo menos, a gente vai tentar fazer individual para a gente ver quanto tempo a gente vai levar. Se a gente ver que ficou um tempo muito absurdo, assim, a gente combina alguma estratégia. Ou a gente faz algumas gravações, ou a gente faz eventualmente em grupo. Eu queria evitar de fazer em grupo, mas se a gente perceber que não vai ser viável fazer os próximos individualmente, a gente pode pensar em duplas, mas vamos deixar para os próximos, tá? Por enquanto, para esse aqui, façam individual. Pode falar, Thiago. O que eu cheguei um pouquinho atrasado, eu queria perguntar, tipo, se é de alguma área bem específica o tema, ou seria mais essa área da segurança mesmo? Boa pergunta. Deixa eu achar aqui. Deixa eu abrir a aula anterior. Cadê? Aqui. Então, a gente vai falar tanto dos requisitos legais, que eu ainda não apresentei para vocês, quanto requisitos de segurança. Né? Quando a gente fala de requisito de segurança, envolve tudo isso que a gente viu na aula de hoje, né, nas suas propriedades de segurança, que desmembram em confiança, nas propriedades de confiança, que é aquilo tudo que eu mostrei hoje, mas também entram requisitos legais, tá? Por mais que a gente não tenha abordado, que vai ser o que a gente vai falar na próxima aula, já está valendo também. Tá? Acho que aqui eu coloquei de forma mais pontual, deixa eu ver. Aqui, ó, identificar e implementar requisitos de software que assegurem a cobertura das propriedades de segurança ou conformidade com leis e regulamentações, tá? Então, tudo isso aqui está valendo, tá? Tudo isso aqui já está dentro do nosso tema. Ah, tá certo. Obrigado. Beleza. Aqui também da unidade 2 aqui, tá? Então, tá em 3 momentos diferentes do nosso slide da aula passada, tá? Da aula retrasada, na verdade, a primeira aula. Então, ou o que vocês estão vendo aqui como unidade 2, ou aqui nesse objetivo 1, né? Ou aqui também. Mas, em geral, né, o sumário, né, que vocês vão ter de apresentações, vocês vão apresentar até 4 artigos, né, cada um de vocês, mas terão 5 marcos. Então, cada marco, vocês podem optar por apresentar ou não. Ah, eu não apresentei o primeiro, então eu vou ter que apresentar o 2, o 3, o 4 e o 5. Né? Cada um deles vale 1 ponto na média. E o primeiro, quer dizer, um deles vocês podem deixar de fazer, tá? Então, o máximo é 4. Qualquer artigo dentro do sistema... pode ser qualquer artigo dentro do sistema, tá? Então, vocês podem sugerir, como eu falei para vocês. Sugiram, né? Eu vou abrir lá no Classroom para vocês sugerirem. Vocês podem mandar o título e autor, ou até o PDF. Eu acho melhor o título e o autor, que eu consigo abrir aqui. Ou o link. Manda o link que não tem erro, né? Para não ter confusão. Eu vou abrir, então, lá um tópico lá no link e no Classroom. E se tiverem 2 pessoas escolhendo o mesmo trabalho, o que escolher primeiro, tá? Vai ser o que vai apresentar. Então, até sábado, meio-dia, vocês escolham. Se vocês não acharem, precisarem de ajuda, de sábado para domingo, eu vou mandar para que vocês consigam chegar na segunda já com artigos definidos. E é isso, pessoal. Procurem captar a essência dos artigos, né, objetivos, resultados. Principalmente o que eu vou perguntar para vocês vai ser os resultados, né, o que eles descobriram com isso, o que eles usaram de tecnologia. Tentem responder essas perguntinhas aí. Né? Qual é o objetivo? O que eles resolvem, né? Qual que é o problema que eles estão resolvendo? Como é que eles resolvem? E o que eles descobriram? Quais foram os resultados, conclusões? É isso. Dá para sumarizar bem esses 4 pontinhos aí. Beleza, pessoal? Alguma outra pergunta? Para a gravação.